Olá, amigos, estamos mais uma vez nos encontrando e agora dando continuidade, claro, ao estudo do livro Nosso Lar, adentrando no capítulo 33, que tem como título Curiosas Observações. E que observações vão ser feitas a título de exemplo para todos nós. Dentre elas, ainda permanecia André Luiz com todo o seu pensamento voltado para a sua experiência terrena, o que acontece com todos os espíritos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nas emissões de pensamentos que fazemos com relação aos nossos entes queridos que já partiram, porque essas mentes elas estão interligadas. O espírito, quando daqui parte, ele não esquece de tudo que aqui construiu, a sua família, os seus amigos. Enfim, tudo que foi essa sua última experiência permanece viva dentro dele. E André Luiz não era diferente dos demais. Então ele continua cada vez mais ligado à sua família e a tudo que fez parte dessa sua existência aqui na Terra. Então esse capítulo inicia exatamente ele dizendo: poucos minutos antes da meia-noite, Narcisa permitiu-me a ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhe a volta para tomar as providências. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Onde estariam meus sonhos? Olha que pergunta ele faz. Na Terra ou na colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos meus filhos? Olha ele mais uma vez fazendo referência à sua família carnal, a última família que ele tinha conquistado e construído aqui na Terra. Por que razão me prestavam ali grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Mais uma vez, ele começa a incorrer nos erros que foram, de certa forma, advertido a ele. Que ele evitasse o egoísmo e, principalmente, o excesso de curiosidade. Mas ele sabe as consequências de todo esse pensamento e o que isso pode, de alguma maneira, acarretar de forma negativa. E aí ele sente a necessidade de rapidamente mudar o seu pensamento. E ele diz: minha própria mãe me aconselhara o silêncio, evitando qualquer informação direta. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais no sentido de renovar-me interiormente. No entanto, penetrando os excessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Lógico que ele não estava totalmente desvinculado de todo o seu passado. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam o meu íntimo. Não era um náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-me como um náufrago, não devia as consequências senão a mim mesmo. Ou seja, ele sabia que tudo o que ele estava vivendo foi o que ele criou como condição de vida aqui na Terra. E ali ele estava fazendo exatamente uma revisão de todos os seus pensamentos. E continuando, ele dizia: agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo com futilidades de toda sorte. Olha que advertência ele faz a nós mesmos. Perdeu tempo, e muito tempo, com futilidades, coisas que muitas vezes não são importantes para a construção de uma vida espiritual. Porque nós vivemos aqui na Terra como se tivéssemos um espírito, mas nós somos um espírito. Estamos aqui provisoriamente vivendo uma experiência transitória de aprendizado, de crescimento interior. Mas logo, logo, como ele fez e está fazendo, nós iremos voltar à nossa pátria espiritual para nela construirmos os nossos ideais de vida e no retorno permanecermos em processo evolutivo. Assim é a vida de todo ser espiritual.
E continuando ele diz, em verdade muito amara a companheira de luta, sem dúvida, dispensara aos filhos ternuras incessantes. Mas olha que coisa interessante ele aqui afirma, mas examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. E ele estava exatamente vendo isso, ou seja, tudo que ele deu não tinha tanta importância para esse momento que ele estava vivendo. Quantos pais de família se preocupam em bens materiais, em construir planos de vaidade, de progresso, e consequentemente isso cai por terra no mundo espiritual, porque o que vale lá é a essência, é a natureza interior de cada um de nós, o que verdadeiramente somos. Esse tesouro que nós podemos levar para onde formos, que está dentro de cada um de nós. Só agora verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar a sementeira necessária ao pão, sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de querer se abastecer. Olha que lição. Tais pensamentos ocupavam meu cérebro com insistência irritante. Ao deixar os ciclos carnais, encontrara as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e aos filhos, deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. Tudo ele queria saber e especular, mas não tinha nenhum propósito. E ele não ia encontrar quem pudesse lhe ajudar nesse sentido, porque isso não ia fazê-lo avançar no seu processo evolutivo. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para pensamentos mais elevados. Torturavam-me as dúvidas internas, mas prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além através do conhecimento. De repente ele desviou todo o seu pensamento e foi dar sentido àquilo que verdadeiramente era necessário para aquele momento que ele estava ali trabalhando e precisando evoluir. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Encantando-me com a contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Instantes depois, divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionavam vivamente. Pareciam 2 homens de substância indefinível, semi-luminosas. Dos pés e dos braços prendiam filamentos estranhos, e da cabeça com que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa à ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Ora essa, meu amigo, disse, por fim, mostrando bom humor. Não reconheceu aquelas personagens? Profundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da Terra. Olha que outro fator interessante nós precisamos aprender. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne, em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. São espíritos que no momento onírico ou no momento do sono se desprendem do corpo e vão trabalhar no mundo espiritual. Mas para isso é preciso que ele seja de um espírito nobre, um espírito evoluído. Não são todos que têm essa possibilidade, mas muitos espíritos aqui na Terra, quando dormem, se desdobram e se afastam do corpo físico e vão para o mundo espiritual trabalhar. Olha que coisa que a gente importante que até então poucos nós sabemos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros, porque esses fios estão ligados ao corpo físico. Ele não pode se desligar. Se ele se desligar definitivamente do corpo físico, isso só pode se dar através da morte deste corpo. Não se impressione, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na Terra. São pessoas que muitas vezes você não dá nenhuma importância aqui na Terra. Pessoas simples, humildes, mas que têm esse poder
de trabalhar no mundo espiritual. Imagine a grandeza e o quanto esses espíritos são nobres. Encorajando-me bondosamente, acentuou: vamos até lá. Temos 40 minutos depois da meia-noite. Os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Enxergava ainda a enorme distância outros 2 vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros muito elevados na esfera carnal em tarefas que não podemos conhecer. Olha que coisa importante. Ela está nos mostrando aqui que são esses espíritos, como eu disse, que se afastam do corpo físico para irem trabalhar no mundo espiritual. Pode ir lá se encontrar com parentes, com amigos. Quantas vezes nós pensamos que são meros sonhos esses encontros, mas eles são verdadeiros. Mas para tanto é preciso que o espírito tenha condições para tal. Não é só querer, e que a espiritualidade vai atender muitas vezes a uma necessidade voltada unicamente para o egoísmo, para o amor ainda não dimensionado dentro dos parâmetros da espiritualidade. Com certeza todos nós temos esse poder, mas é preciso que haja muita evolução interior. Muita paz e até a próxima.